aqui, né? Acho que agora apareceu, né? Apareceu. Agora está gravando. Então, vamos lá. Como eu estava explicando, esse texto é um texto monográfico, ele é escrito pelo pessoal do direito, né? Então, a ideia é que ele tem uma linguagem mais acessível para vocês, uma visão também, não uma visão muito psicológica. Às vezes, a gente que é da área, a gente tende a falar mais da nossa área, né? Então, eu trouxe esse texto que é uma visão do direito, dessa intervenção, depoimento sem dano. Né? O depoimento sem dano, o depoimento especial, né, como a gente coloca, né, é um formato que tenta evitar as revitimizações, né? O que é revitimização? Toda vez que a vítima ela tem que falar sobre o que ela sofreu, sobre a violência, isso causa muita dor, muito desconforto. Então, num processo natural, ela falaria para um técnico, depois falaria numa delegacia, depois falaria num judiciário, depois falaria, sei lá, quantas vezes ela teria que repetir essa fala, né? E a ideia do depoimento especial, o depoimento sem dano, é que essa pessoa fosse ouvida por um profissional da área que fosse conduzida de uma forma menos traumática, dolorosa, né? E que deixasse isso menos pesado para a vítima de uma forma geral. Em especial, ela vai apresentar aqui o quadro, né? O texto vai trazer, né? É uma pesquisa baseada no Poder Judiciário do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Então, é um estudo de caso, ela pegou uma situação específica, mas ela fez um embasamento teórico muito interessante, por isso que eu resolvi trazer esse texto para vocês, tá? Vamos lá, isso é só a introdução. Então, ela vai falar um pouquinho de abuso sexual, né, para a gente entender, eu acho que é uma coisa bem clara, não sei se vocês já tiveram, vocês estudam sobre ECA, né, talvez vocês tenham falado sobre isso. Então, abuso sexual é toda a prática sexual cometida contra crianças e adolescentes, né? E isso inclui desde olhares, toques até o estupro em si. E em linhas gerais, no Brasil, os abusos sexuais acontecem mais no contexto intrafamiliar, né? Principalmente no contexto familiar, né? Intrafamiliar, mas também doméstico, no sentido de que são pessoas que têm vínculos afetivos ou vínculos sanguíneos com essa criança e com esse adolescente, né? Então, ela colocou esse indicador bem assustador, né? Que cerca de 80% dos abusos sexuais estão acontecendo por membros da família, né? Ou uma pessoa de muita confiança. E a confiança, muitas vezes, ela é a base desse abuso, né? Então, por confiar, a criança acaba depositando ali uma certa proximidade com o agressor, que ele aproveita disso para poder abusar, né? Nós temos também muitos casos de crianças que sofrem abusos por coerção, né? Qual que é o abuso por coerção? Quando ela é obrigada, chantageada, ameaçada, né? Quando o agressor, além de usar a confiança, usar aquele espaço que a criança tem com ele, acaba usando também métodos mais violentos de chegar nessa criança e cometer esse abuso sexual. A exploração sexual por si só, ela é um outro contexto, né? Diferentemente do abuso, ela acontece mais com adolescentes, menos com crianças, segundo os indicadores. E a exploração sexual vai acontecer em que momentos? Quando o adulto, a pessoa responsável, utiliza de subterfúgios para obter ganhos sexuais com aquele adolescente. Então, trocas de presentes, brinquedos, dinheiro, enfim, né? Em casos que eu já trabalhei em Nova Andradina, já vi situações de A a Z, né? De exploração sexual acontecer por troca de tênis, por troca de entrada em parque de diversões, por troca de alimentação, por troca de roupas, por troca de calçados, por troca de drogas, né? Então, são várias formas que a exploração sexual acaba acontecendo. Então, toda vez que o adulto tiver uma intenção sexual com uma criança ou adolescente e fornecer algo em troca, a gente considera isso abuso, exploração sexual. Eu trabalhei, quando eu estudava em Corumbá, a gente trabalhava num caso lá que foi desmantelada uma rede muito grande de exploração sexual. E para vocês terem uma ideia, as meninas elas eram exploradas a troco de shampoo, miojo e bolachinha recheada, né? Coisas muito simples, mas como elas viviam em extrema carência, extrema pobreza, vulnerabilidade total, isso era utilizado e acabava atraindo essas meninas para a exploração sexual. Uma outra questão que a autora vai levantar, que é bem interessante a gente lembrar, que existe uma onda de entender que todo abuso sexual
ele é cometido, né? Ele é praticado por um agressor pedófilo. O que é um agressor pedófilo? O que é a pedofilia, né? A pedofilia é um transtorno mental gravíssimo em que o adulto só tem prazer sexual, intenção sexual por crianças, né? E o que isso é, e esse é um indicador que nós temos trabalhado há muito tempo, que na maioria dos casos, mais de 90% dos casos, os abusadores sexuais não são pedófilos, são cidadãos normais, ditos normais, né? E que cometem abusos sexuais. Os pedófilos, né? São a minoria, são uma pequena parte, né? E para ser considerado pedófilo, esse agressor tem que ter um laudo psiquiátrico, médico, com um CID de pedofilia, né? O que acontece com o pedófilo? O pedófilo, ele é um abusador compulsivo. Então, o que vai acontecer? Ele pode ser preso, ficar 30 anos preso e sair, ele abusar daquela criança, porque ele tem uma compulsão sexual por criança, né? O abusador situacional, que a gente fala, é uma pessoa que pode estar casada, ter relacionamento adulto, relacionamento afetivo adulto, e abusar de uma criança, por outros fatores, não pela pedofilia. Então, por isso que existe uma discussão muito grande. O pedófilo tem que ser preso? Claro que ele tem que ser preso, porque além de ter um transtorno, ele cometeu um crime gravíssimo, só que ele também precisa de tratamento, porque senão ele se torna alguém incurável. Ele fica 30 anos preso, ele sai da cadeia, ele vai sentir desejo, atração sexual por criança e vai acabar abusando dessa criança, né? Então, a gente precisa ter sempre essa perspectiva de quem é o agressor e como ele precisa ser responsabilizado aí dentro da violência que ele cometeu, né? E aí ela traz, né, que a maioria das vítimas tem muita dificuldade de falar sobre o abuso, né? Por quê? Porque muitas vezes os ouvintes ali, né, quem está tomando o interrogatório, não tem preparo emocional, acaba revitimizando, acaba tentando, né, travando aquela vítima, né? Eu já peguei situações, gente, de crianças de 4, 5 anos que foram para depoimentos e foram submetidas a praticamente uma tortura. Então, o depoimento ficou maior, mais grave, mais danoso do que a própria violência que aquela criança sofreu, né? Então, por isso que tudo se caminhou para que a gente tivesse esse depoimento sem dano aí, né? E ela vai citar a Yana Bock, que é uma psicóloga muito conhecida na nossa área. Ai, gente, sumiu. Segundo parágrafo, professora. Vocês estão me ouvindo? É que eu não tô vendo, Sim, estamos. eu não tô vendo mais ninguém. Sumiu aqui de mim tudo aqui. Ah, então tá bom. Nada não, voltou agora. Ah, então era isso mesmo. Caiu, tinha caído tudo aqui. Gente, se eu começar a falar sozinha aqui, vocês parar, vocês me chamam, porque tá caindo e voltando toda hora. Bom, então eu estava falando da Ana Bock, que é essa psicóloga social aí, que vai falar sobre como que é importante a gente ter um espaço de cuidado da família, né? Mas nem sempre a família vai ser o lugar de proteção, né? Muitas vezes a família é o pior lugar para aquela criança estar, tá? Bom, outra questão muito importante que ela vai falar é sobre a questão que os abusos sexuais vão acontecer numa fase de desenvolvimento dessa criança. Então, a grande maioria dos abusos sexuais vai deixar muitos traumas emocionais, vão deixar muitos traumas sociais, muitos traumas de relacionamento, né? Tem crianças que vão ter problemas, inclusive até de cognição, aprendizagem por causa do abuso sexual, que pode, de repente, lá na frente ter consequências, inclusive como o uso de drogas, né? E outras consequências que vão trazendo se não forem tratados, denunciados e tratados da forma adequada, né? Aí ele vai falar um pouquinho sobre o depoimento sem dano, que é a questão que eu creio que vocês devem ter estudado mais profundamente ou vão estudar, né? Que é essa proposta aí que visa ter um espaço adequado para que a vítima fale sobre o abuso sexual, fale sobre a violência que ela sofreu, sem que ela seja revitimizada, sem que ela sofra de novo, sem que ela reviva aquilo de uma forma muito drástica, muito cruel, né? Então, a ideia é que essas oitivas, elas sejam menos dolorosas, né? Sejam
substituídas, né? Os profissionais que fazem essas oitivas sejam substituídas especialmente por psicólogos, né? E psicólogos infantis, psicólogos que tenham essa técnica, que tenham essa forma de tratar com a criança. Existe também o que a gente chama de escuta especializada, que vocês já ouviram falar, que vai acontecer aí especialmente também com mulheres vítimas de violência sexual, né? O que é uma escuta especializada, né? É alguém que vai fazer aquela escuta da criança, da mulher ou da vítima, com uma técnica mais humanizada, com uma técnica menos evasiva, com uma técnica que venha fazer com que essa vítima se sinta tão constrangida, desconfortável, né, ameaçada, como muitas vezes acontece, né? Então, a revitimização em depoimentos é uma das principais causas das pessoas não quererem falar, né? Eu já atendi crianças, por exemplo, que revelaram o abuso sexual. Aí foi para o depoimento. E foi tão traumático esse depoimento que depois ela começou a negar, né? Começou a entrar no que a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, sobre a negação do abuso. Por que ela começou a negar esse abuso? Porque toda vez que ela ia falar, ela lembrava de como foi o depoimento dela, que foi inquisitório, né? E às vezes coloca a vítima até como culpada. Eu já acompanhei situações de pessoas, né, que estavam fazendo a oitiva da vítima e falaram, você não denunciou antes por quê? Estava gostando? Olha que tipo de comentário, né? Uma criança de 12 anos, um adolescente de 12 anos, que tinha revelado abusos sexuais. Outra criança, né, menor, um menino que tinha sofrido abuso sexual por um primo mais velho, e ele teve que descrever como que foi uma relação, né, um abuso sexual anal. Ele teve que descrever numa oitiva como que esse primo dele tinha feito para cometer esse estupro. Então, são coisas como essa, mas acontece isso muito, gente, e com uma frequência que a gente não tem ideia, né? Quantos adolescentes e quantas crianças vão para a oitiva e voltam muito machucados pelas formas como são conduzidas. Então, quer dizer que os profissionais que fazem a oitiva não são preparados? Não é dizer que não são preparados, né? Mas também que lidar com a violência não é para qualquer profissional, né? Não é para todo mundo. Por quê? Porque exige um preparo, exige habilidade, exige toda uma questão da pessoa suportar ouvir, né? O que eu tenho visto na minha prática profissional é que muitos profissionais, eles não suportam ouvir, é muito doloroso para eles. Muitos também foram vítimas de violência, aí começa a ouvir a violência, aquela violência que eles sofreram vem à tona. Então, e aí tem questões do próprio machismo na sociedade, às vezes que acaba culpando a vítima, acaba colocando a vítima como responsável por uma violência que ela sofreu, né? E a gente sabe que a criança que sofre abuso sexual, ela também se sente um tanto culpada, né? O sentimento que ela tem também permeia e passa pela culpa. De uma certa forma, ela começa a achar que ela foi responsável, é culpa dela, né? A gente sabe que não é, a gente sabe que o agressor, o adulto, vai ser sempre responsável. Mas, Sônia, mas uma criança tinha 14 anos e o cara tinha 20 anos. Ele vai ser sempre responsável. Né? Não tem essa, gente. O adulto vai ser sempre por quê? Porque quem tem noção de certo e errado, quem tem noção de danos, quem tem noção de escolha, ainda é um adulto, né? Então, a gente torce sempre para que os adultos, as pessoas tenham bom senso. Né? Eu nem vou falar os homens, porque tem mulheres que abusam também, né? Por mais que sejam indicadores menores, mas eu já acompanhei casos de mulheres que também abusam, né? Tem um filme que eu trabalho muito com eles, quem puder ver, não sei se vocês vão conseguir encontrar, chama-se No Limite do Silêncio. Quem já viu esse filme? E esse filme fala muito disso, ele vem quebrar os paradigmas dos abusos sexuais, né? É uma mulher que comete o abuso, né? Então, isso pode acontecer? Pode, né? E eu estava falando com vocês sobre a pedofilia. Eu vou dar outra dica de filme, que é o filme O Lenhador. Vocês quando assistiram? É um filme muito interessante e que ele trata exatamente disso. É um abusador pedófilo e que ele vai preso, né, pelo ter violentado uma sobrinha dele. E ele passa um tempo na cadeia e dentro da prisão ele faz junto com a prisão, ele faz tratamento psiquiátrico, psicológico, né, tudo certinho. E ele sai dessa prisão, né? Ao sair dessa prisão, ele vai enfrentar o mundo, né?
E ele está lutando contra os próprios desejos dele, contra as próprias vontades. E o filme retrata bem isso, né? Que o pedófilo ele vai estar em constante tratamento, porque ele se depara com crianças em situações que ele poderia abusar, ele sente desejo, sente vontade, mas ele está em tratamento. Então, é isso que eu queria dizer naquele momento, quando eu falei sobre pedofilia. A diferença do pedófilo e do abusador situacional é principalmente isso. O pedófilo ele tem uma compulsão sexual por crianças. Prof, fala o nome dos filmes de novo, por favor. Um filme é No Limite do Silêncio. É um filme antigo, mas é muito bom. E que fala sobre abuso sexual feminino, né? A mulher que é abusadora. E outro filme que fala sobre pedofilia é O Lenhador. Lenhador? O Lenhador. Beleza, obrigada. Tá. Para quem tem interesse de estudar aí nessa área, né? Vocês já estão começando a pensar em TCC, não sei como que vocês estão organizando, pensando nisso, mas é uma área interessante para se investigar, para fazer um estudo teórico. Então, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada tanto na parte científica, né? Mas também a parte artística, né? Eu trabalho muito com filmes. Se a gente estivesse em sala, a gente já teria assistido uns 3 filmes, pelo menos, para a gente discutir, porque eu gosto muito. Eu acho que é bacana, traz para a realidade a arte, né? A vida imita a arte, né? Então, traz para a realidade coisas que a gente, através do filme, consegue compreender e fazer uma discussão bem interessante, tá? E aí, ela, no texto ainda, ela vai começar a falar um pouquinho desses aspectos jurídicos, né? Eu não vou me atentar, mas porque isso aqui é a área de vocês, né? Mas vai falar um pouquinho sobre a parte legal aí da questão do depoimento sem danos. Aí ele vai citar essa lei bem atual de 2017, né? Que vai trazer para aí a questão que o direito que a criança e o adolescente tem de serem ouvidos por meio da escuta especializada e depoimento especial, né? Que é as duas formas que nós temos estudado para ver qual que é a mais viável em cada situação, né? Que nem eu falei para vocês, a gente estava trabalhando aqui no município para implantar a escuta especializada dentro da Delegacia da Mulher. Na época, a delegada solicitou uma profissional para fazer essa escuta. E aí vai entrar o que eu vou falar para vocês, né? Tem uma contradição bem grande aí, porque os nossos conselhos de psicologia e de serviço social ainda estão viabilizando como que vai ser feito essa escuta. Por quê? Porque o psicólogo, ele tem uma escuta focada no bem-estar da pessoa, no tratamento. Então, eu lembro que quando eu trabalhava com um programa, né, de atendimento a crianças vítimas de abuso e exploração sexual, a gente tinha muito embate com o judiciário, porque o judiciário precisa de materialidade dos fatos, precisa de prova, precisa de relatório, documento, e a gente não fazia, né, nesse programa essa inquisição para prover, para ter essa materialidade, né? O que acontecia muitas vezes, então, é que aí o judiciário cobrava relatório, ó, preciso saber se a criança sofreu abuso ou não, se ela falou no atendimento ou não. Só que daí cada criança ia ter um tempo, né? Tem crianças que falam no primeiro atendimento, tem crianças que demoram 6 meses para falar, né? E tem pessoas que vão falar há quanto tempo, né? Eu já tenho tido pacientes que demoraram 20 anos para falar de abusos sexuais, nunca falaram quando crianças, né? Só falavam depois quando adultas, né? É o ideal? Não, aquela pessoa estava tão ferida, não sentia acolhida, não sentia espaço de confiança para falar, que ela foi se fechando, né? E caminhando com inúmeras violências, né? Porque aí vai puxando outras, né? E inúmeras consequências dessas violências também, né? Então, a escuta especializada, depoimento especial, é uma prática recente, ainda está sendo estudada da melhor forma. Se eu não me engano, há alguns anos eu tive uma notícia de que Corumbá tinha implantado, né, no depoimento especial, e aí, eu acho que, se eu não me engano, eles fizeram lá no fórum, né, no local de depoimento, aquele vidro, né, que vê de um lado, do outro não vê, eu nem sei o nome como que chama, e aí o profissional ia para lá, né, com um fone de ouvido, com uma escuta mesmo, né? E o juiz, ele ia direcionando quais perguntas que aquele psicólogo ia fazer para aquela criança, né? Quais perguntas que estavam
que iam dar clareza para que aquela escuta tivesse ali as informações necessárias para o processo, tá? Ainda em linhas gerais, né, ele vai falar sobre a questão das formalidades, os procedimentos, né, qual que é o tipo de informação a ser colhida, né, que a criança tem que ser esclarecida, adolescente, sobre o que é um depoimento e não um atendimento. Por quê? Porque quando a gente está atendendo uma criança, um adolescente, a gente garante uma coisa que é o sigilo daquela informação. E no depoimento não tem como garantir o sigilo, porque a ideia é essa, a ideia é tomar o depoimento, né, ter as informações para repassar, que essas informações serão usadas dentro do processo. Então, a criança, o adolescente tem que estar ciente disso, para não quebrar o vínculo de confiança, para ela não sentir que foi traída, para ela não sentir que ela foi, mais uma vez, enganada, violada no direito dela de falar sobre aquela violência ali, né? Assegurar a criança que o que ela falar, né, que vai ser utilizado, né, na íntegra, sem que seja prejudicada o seu tratamento, a condução, né? Que mais? Que acho importante que vocês tenham aqui. Aqui ele vai citar as orientações feitas, que a questão de que o depoimento seja gravado em áudio e vídeo, né? Mas sem constrangimento. E essa aqui é a grande questão, né? Como fazer isso sem constrangimento? Né? Você colocar uma câmera na frente da criança e falar, fala aí do abuso que você sofreu, né? Então, tudo isso tem que ter preparo do técnico. O técnico que for fazer tem que estar muito seguro do que está fazendo, né? Muito seguro de como conduzir, passar essa segurança para a criança, né? Passar a tranquilidade, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem organizado. Porque todos nós temos um pacto de sigilo profissional. Todos nós temos um pacto de não passar o que o paciente está falando. Então, é uma forma de, teoricamente, quebrar esse pacto aí, né? Quebrar esse compromisso que a gente firma. Então, por isso que há um embate muito grande entre os conselhos de psicologia, de serviço social, para saber como o psicólogo se porta diante de uma escuta especializada, do depoimento especial, sem que ele ocorra numa infração ética aí, né? Sem que ele ocorra no risco de não estar cumprindo com o código de ética de cada categoria, né? Bom, aí ela vai falar da questão que o depoimento especial ele vai se organizar num cenário de muitas incertezas, né? Por quê? Porque é um discurso, né, da vítima. E muitas vezes o discurso vem contaminado. Eu já tive situações de atender crianças, por exemplo, que verbalizaram sobre abuso na escola, né? Aí foram para casa e eu lembro que o agressor era o pai biológico. E mandaram para casa essa criança, né, erroneamente, porque se o agressor estava em casa não poderia ter mandado, mas enfim, mandaram essa criança para casa. E aí chegou em casa, a criança falou o que tinha falado, né? E quando essa criança veio para atendimento, ela já veio com um discurso totalmente alterado, né? Então, com certeza, ela sofreu pressões familiares, né, para que ela mudasse a forma, o discurso dela, o relato, né? E aí esse relato vai para um processo, né? E a veracidade disso, né? Como que vai se comprovar, né? Claro que tem a questão de exame de corpo de delito, essas provas materiais que a gente sabe que tem que prover. Mas tem certos tipos de abuso que não tem provas materiais, né? E a maioria deles, assim, os que não forem agressões físicas ou que não tiver estupro confirmado, muitos deles, através de quando são toques ou algum tipo de, de assédio físico ou verbal, como que se comprova, né? Qual é a materialidade que se promove, que se provê aí, né? Então, tem que ter muito cuidado com o depoimento especial, a condição dele, a tranquilidade, o espaço de escuta, respeito à pessoa, porque ela já vem de uma violência que é gravíssima, que é séria, que mexe com o emocional dela, que mexe com o físico dela, que mexe aí com questão social, inclusive, né? Muitas vezes a família se revolta. Já atendi também situações que
A criança de 4 anos, gente, relatou um abuso sexual de um avô e a mãe, né, que era, no caso era a cunhada, né, que não era, que era a nora, né, não era a filha, levou a criança para atendimento, fez a denúncia, enfim. E aí, como esse avô já era idoso, os outros filhos ficaram revoltados com essa mãe, né? Como assim, né? Você vai, né? Meu pai pode ser preso, ele é idoso, só que não pensaram na vítima, né? Então, a vítima de abuso sexual, a menina foi retalhada, ela foi excluída da família, ela foi, tadinha, né? Ela sofreu outras violências por ela ter contado sobre uma violência, né? Então, o abuso sexual ele é muito danoso. E o depoimento não pode ser mais um dano, né? Não pode ser mais um ato traumático, um ato violento, um ato doloroso. Ao contrário, ele tem que ser um ato de proteção e de favorecimento para que haja uma justiça ali, para que aquela criança seja tratada, cuidada e esse agressor seja responsabilizado, né? Mas então desculpa, gente, quais são as objeções que esse método tem, assim, né? Tanto no direito quanto na psicologia, segundo a autora desse artigo, né? Primeira coisa que ela vem falar é a questão da relevância, né? Que é algo fundamental aí, é benéfica, né? As provas tornam-se melhores, mais contundentes, as vítimas ficam mais tranquilizadas, né? Então, tudo isso dentro de uma sala com menos pressão, sem um monte de gente, ou às vezes uma sala, né, que não tem acolhimento, fria, insensível, enfim, né? Então, tudo isso é fatores positivos, né? Então, que vai assegurar a questão da lei aí que foi, que criou a questão do depoimento especial também. Mas então, o Conselho Federal de Serviço Social, o Cefes, fez uma resolução se colocando contrário ao método, né? Segundo o conselho, essa metodologia dá ao assistente social uma competência que não é a dele, que é, que é de fazer a oitiva ali mesmo, né? Que ser um inquiridor, né? Que foi o que eu estava falando para vocês. Né? Então, o trabalho do serviço social, segundo o conselho de serviço social, não é de ser inquiridor, né? É de fazer o acolhimento, fazer o atendimento, né? No mesmo sentido, o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, também fez uma regulamentação, no caso da escuta de crianças e adolescentes, né, que falava a mesma coisa, né, que são atribuições não compatíveis com a autonomia do trabalho do psicólogo, né, e, na verdade, essa resolução do CFP chegou a proibir os psicólogos de fazer essa escuta especializada. Porque, gente, ainda, muitas vezes, o que acontecia? Além de tudo, o psicólogo do município não tem muitos profissionais. O Poder Judiciário acabava requisitando o município um profissional para fazer essa escuta. O município ia e tirava lá do CREAS, por exemplo, esse profissional. Então, aquele mesmo profissional que ia atender aquela criança é o mesmo que ia colher o depoimento. Que confusão que não dava nessa criança. Ué, uma hora tá como inquisitor, perguntando, querendo saber e tal, e depois vai acolher, né? Então, tem essa questão também da incapacidade de ter profissionais suficientes para essa atribuição, né? Então, o Conselho de Psicologia, quanto ao Serviço Social, eles se posicionaram totalmente contrários a esse tipo de prática pelos psicólogos e pelos serviços, pelos assistentes sociais, né? Então, isso deu bastante embate, porque até então se via que essas eram as profissões que iam estabelecer ou iam realizar esse depoimento. Então, isso começou a ser debatido. Então, se não eram os psicólogos, se não eram os assistentes sociais, né, como que isso ia acontecer? E aí ela traz esse texto aí, né, falando bem isso, né, que os psicólogos não devem atuar como inquiridores, né, que é aquele que vai fazer a inquisição mesmo, querer saber detalhes, como foi, que horas foi, quantas vezes, né, o que fez, o que deixou de fazer, né, e acaba sendo algo realmente bem prejudicial, assim, para a técnica e para a prática profissional, né? Então, e aí vem uma outra discussão, né? Então, vai ser o profissional do direito que vai fazer, né? E aí vem aquela questão, o profissional do direito tem essa habilidade, né? Tem esse perfil, né? Até ela cita aí que, segundo esses autores, muitos não sabem lidar com criança, com adolescente, né? Ou que não respeitam